O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, quarto domingo da Quaresma. A Quaresma tem sido para nós uma oportunidade de revisitarmos a história que nos antecede. E é esse um dos objetivos da Quaresma, fazer uma leitura panorâmica da história da salvação. E assim, nos 3 primeiros domingos da Quaresma, os três domingos anteriores, nós visitamos alguns pontos daquilo que nós chamamos da história da salvação, alguns pontos do Antigo Testamento. Ou seja, devemos enxergar que a história de Jesus é um ponto alto dessa história que começou lá na criação do mundo. A história de Jesus, a cruz, a salvação, a vinda do Espírito Santo, não é algo que acontece a partir do nada, mas é um ponto alto de um caminho, de um plano de Deus para o seu povo. Então, nós começamos a Quaresma com a leitura sobre o dilúvio. Se você se recorda, nós lemos lá o final do relato do dilúvio, e nós líamos a mensagem que tinha ali, que seria uma proposta de Deus, um pacto com a humanidade, a oportunidade de um novo começo. Depois, no domingo seguinte, nós focamos em Abraão, e lá na história de Abraão, nós vimos o episódio do sacrifício de Isaac. E ali nós entendemos que Deus fez uma promessa a Abraão, que Deus é aquele Deus que não quer a morte, mas é o Deus da vida. E por fim, no domingo passado, nós vimos a narrativa dos 10 mandamentos, lá na primeira leitura, como os 10 mandamentos como um pacto que Deus faz com o seu povo. E aqui nós podemos contemplar um Deus que propõe aliança com este povo que pecou muitas vezes. Veja, nenhum de nós faríamos aliança com alguém que foi infiel conosco, mas Deus, movido por amor, propõe novamente a aliança a este povo que pecou muitas vezes. E hoje nós vimos na primeira leitura um trecho que trata sobre a desobediência do povo de Israel. E nesse contexto de desobediência, nós vimos
a queda, a destruição da cidade de Jerusalém, a terra do povo de Israel. Mas esta primeira leitura não termina de forma trágica, não termina anunciando a tragédia. Essa primeira leitura termina anunciando a esperança, anunciando o retorno. Se o povo tinha sido deportado, agora então a leitura termina anunciando o retorno do exílio e a reconstrução de Jerusalém. O que foi o exílio? De maneira muito breve nós podemos entender o que foi o exílio, por exemplo, observando o salmo responsorial de hoje. O salmo de hoje mostrava a tristeza profunda do povo de Israel que estava em terra estrangeira. O povo, depois que Jerusalém foi destruída, tinha sido mandado embora, deportado para trabalho escravo na terra da Babilônia. Lá na Babilônia, eles foram forçados ao trabalho escravo e foram forçados a se misturar com os deuses daquela terra. E ali eles choravam de tristeza e de saudade de sua terra de Jerusalém. E ali no Salmo 136, no Salmo de hoje, nós vimos as seguintes frases: junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando, com saudades de Sião. Nos salgueiros, por ali, penduramos nossas harpas, pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos. Nossos guardas exigiam alegria na tristeza. Cantai hoje para nós algum canto de Sião. Como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Aqui nós vemos um povo então cheio de saudade, cheio de dor por estar vivendo essa situação. Mas eles puderam refletir que tinham se afastado dos caminhos de Deus. Deus queria aliança com este povo, mas Israel não se manteve fiel, traiu a aliança com o Senhor, quebrou o pacto que tinha feito com seu Deus. Israel praticou o mal e experimentou que viver o mal faz mal. E nesse contexto de infidelidade e desobediência, Jerusalém foi totalmente destruída. Os inimigos entraram na cidade, destruíram até mesmo o local mais sagrado, que preservava não só a religião, mas a identidade de um povo. Destruíram o templo, o santuário. O povo teve que amargar a derrota e foi deportado para essa terra considerada impura, a terra da Babilônia. Então, foi nessa situação de profunda tristeza e de dor, apesar de tudo isso, Israel teve a oportunidade de renascer. Israel, nessa situação, teve a oportunidade de experimentar um recomeço. Era preciso recomeçar. E não recomeçar de qualquer maneira. Era preciso recomeçar a partir de Deus, com Deus. Voltar a caminhar com o Senhor, nos caminhos do Senhor. Então foi neste tempo de exílio, apesar de ser tido como um momento trágico e terrível, porque foi de grande sofrimento, que Israel também pôde experimentar um tempo de graça. Afinal, é um erro pensar que a graça de Deus está ausente nos momentos de sofrimento. Ao contrário, é quando nós estamos sofrendo e quando reconhecemos nossa dependência de Deus,
que então somos amparados e sustentados pela sua graça. É errado pensar que Deus, que nos momentos de sofrimento, não pode ser um momento de graça de Deus. Justamente ao contrário, Ele está conosco, com a sua graça, até nos momentos de sofrimento. E nesse contexto, Deus então suscitou os profetas, no meio deste povo exilado. E eles, os profetas, foram ousados, ousaram ter esperança. E aqui você pode até começar a pensar na situação de sofrimento que nós estamos vivendo e como nós precisamos ser ousados e ter esperança e confiar na graça, apesar de todo o sofrimento. Eles, os profetas, suscitaram a esperança ao anunciar que o pecado que o povo tinha cometido, que a infidelidade deles não era a palavra final, pois Deus, segundo os profetas, não tinha desistido deste povo. E assim termina a primeira leitura, com o anúncio que Deus não se esqueceu desse povo, e que agora este povo poderia retornar à sua terra. Um retorno, que significa um recomeço com Deus. Com um Deus que insiste em tomar a iniciativa. Não espera que nós sejamos fiéis. A iniciativa é dele, porque ele não desiste de nós. São Paulo, na segunda leitura, também afirma este grande amor, este amor insistente de Deus por nós. São Paulo diz: Deus é rico em misericórdia, quase que justificando. Por que Deus insiste tanto? Por que Deus toma a iniciativa com um povo tão infiel? Porque Deus é rico em misericórdia, diz a segunda leitura. E mais do que isso, porque por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa de nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. Note, quando estávamos ainda mortos, Ele então nos deu vida por Cristo. Por quê? Por causa do grande amor com que nos amou. Nós ganhamos a vida através do nosso batismo, de maneira muito concreta. Todos nós somos alvos desta vida nova. O batismo que nos ressuscita em Jesus. E tudo isso como dom, não porque merecemos. Tudo isso é presente, é dom, é graça de Deus. E para confirmar este grande amor de Deus, desse Deus insistente, Jesus afirma no Evangelho de hoje: pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto, não se limitou a fazer alianças e mais alianças, e perdoar e novamente perdoar. Não, Ele não se limitou a isso. Mas Ele amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Diante de um Deus assim, um Deus que será erguido na cruz, para que tenhamos vida, talvez eu e você possamos ousar ter esperança. É preciso olhar para a cruz e ter esperança, pois Jesus disse a Nicodemos, no Evangelho de hoje: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem
tenham a vida eterna. Ele foi levantado na cruz para que nós tenhamos vida. Olhando para a serpente lá no deserto, o povo que tinha sido mordido pelas serpentes, ao olhar para o estandarte da serpente içada no estandarte, portanto uma imagem de uma serpente, ao olhar para aquela serpente, eles eram imediatamente curados. A serpente livrava de uma morte repentina. Jesus crucificado nos livra da morte eterna e nos dá vida. Precisamos olhar para Ele, erguer os nossos olhos e olhar para a cruz de Jesus. Esse movimento de olhar para Ele é muito importante. É necessário olhar para aquilo que nos dá esperança. Precisamos tirar os olhos daquilo que nos adoece. É necessário buscar a cura olhando para aquele que pode nos curar. Repito, precisamos tirar os olhos daquilo que nos adoece, não para negar a realidade, mas para, olhando para aquele que pode nos curar, sermos curados. Nós precisamos deste olhar de fé, nesse tempo tão difícil, quando tantos morrem, vítimas dessa terrível doença, que novamente faz muitas vítimas em muitos lugares. Portanto, precisamos erguer os nossos olhares novamente e mais uma vez, e sempre que nós estivermos adoecendo, precisamos erguer os nossos olhares para Jesus, para a cruz de Jesus, e enxergar que Jesus é este Deus conosco, que está no meio de nós. É necessário olhar para Ele e contemplar no rosto dEle, o rosto amoroso de um Deus que amou tanto o mundo, a ponto de dar o seu Filho unigênito, para que não provemos a morte eterna. Mais do que nunca, eu e você precisamos estar nesses lugares onde somos curados. Me refiro a lugares, não no sentido físico, afinal nós estamos prestes a iniciar um tempo de restrição máxima. Mas nós precisamos estar nesses lugares onde nós temos a experiência de nos sentirmos curados, abraçados, acolhidos. Talvez por causa do medo e do pânico que se espalha, você tenha se esquecido disso. Mas hoje você pode ir reconhecendo esses lugares de cura que o Senhor te oferece. Você pode ir percebendo que algumas presenças podem te fazer bem, podem aliviar o teu coração. Você pode perceber que algumas vivências te trazem paz. São espaços de cura que Deus nos concede neste tempo tão difícil, de tanta enfermidade. E com certeza, reunidos em torno do altar, nós podemos experimentar que a Eucaristia é o lugar máximo de cura que Deus nos concede. A Eucaristia é o lugar máximo de cura que Deus nos concede. Porque nela nós podemos contemplar e adorar o mistério de um Deus que está conosco. E ao fazer isso, nós podemos trazer as nossas misérias, podemos trazer os nossos sofrimentos diante de um amor tão grande. E lembrar
que Ele não desistiu do seu povo infiel, que quebrou muitas vezes a aliança com Ele. E também não desiste de nós, apesar de nossos pecados. Como Israel antigamente pôde recomeçar no meio da dor e do sofrimento, nós hoje podemos recomeçar, voltando para Ele o nosso coração. E mesmo nesse tempo tão doloroso, ousemos ter esperança. Sem esperança, não é possível recomeçar. Então, para recomeçar, nós precisamos ousar ter esperança. Como dizia o Papa Francisco, não deixemos que nos roubem a esperança. Não deixemos que nos roubem a esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.